vou ficar aqui, perto de você, pois não há lugar. Olá pessoal, graça e paz. Estou aqui para agradecer a todos os casais que fazem parte da igreja, desejar um feliz dia dos namorados a todos vocês, em nome da liderança da Igreja Batista Palavra e Graça. Espero que vocês gostem da lembrancinha que mandamos. É bem simples, mas é de coração. E que Deus abençoe a família e o casamento de vocês. Amém? Graça e paz, irmãos, Igreja Batista Palavra e Graça. Queria me dirigir aos casais, parabenizar por esse dia especial, Dia dos Namorados, apesar de que tem sido um ano bem diferente, um tanto quanto atípico, comum, mas espero que vocês estejam passando uma semana e um dia bom em casal, entre namorados, eternos namorados, né? E que Deus os abençoe por isso. E não podíamos, né, deixar passar em branco, apesar de não conseguirmos fazer algumas coisas que tínhamos em mente, né, dar continuidade em alguns projetos que tínhamos, de fazer um culto especial aos casais e tudo mais, mas não é por isso que deixaremos passar em branco. Então, fica um tempo para refletirmos aqui, refletirmos acerca de como temos vivido em casal, aquilo que podemos melhorar, aquilo que precisamos mudar, enfim, refletir acerca de como temos vivido entre casal e aquilo que podemos melhorar para a glória de Deus, pois de fato esse é o propósito final, glorificar a Deus através de nossos casamentos, amém? E algumas coisas que eu tenho, algumas notícias que eu tenho acompanhado ultimamente e acerca do casamento, né, para trazer um pouco de contexto também até para a gente aqui, que tem me deixado bem preocupado. Eu vi uma notícia essa semana na rádio de que a procura por divórcios ela aumentou 9.000%, né? E as pesquisas por divórcio online, entrada em divórcio online, aumentou também pouco mais de 80%. Então, é um número bem expressivo, de fato está tendo uma grande demanda nesse sentido, né, no divórcio, e isso tem causado algumas perguntas na mente de pensadores e, enfim, de todos, né, do que tem acontecido. E existem algumas possíveis respostas, né, para tudo isso. Uma das respostas é o próprio fato da pandemia, né, de que esses casais estão convivendo mais juntos ali, passando mais tempo juntos, estão ali sendo obrigados a enfrentar tudo isso, então acabam enjoando ali um da cara do outro, acabam brigando mais e isso tem sido uma resposta talvez mais óbvia, né, disso tudo e até que faz bastante sentido. Uma outra resposta, né, que talvez nós poderíamos pensar é que na realidade, e é o que eu acho que é o mais provável, é que a pandemia, ela sim é um motivo que evidenciou, né, alguns problemas que eles já existiam. Então, não é que a pandemia em si é a causadora de esses divórcios, de todos esses problemas conjugais, vamos colocar assim, mas ela evidenciou, né, muitos problemas mal resolvidos, né, poderíamos até dizer feridas, por que não, né, mal cicatrizadas que foram novamente abertas ali, foram cutucadas, vamos colocar assim. Aquele famoso dedão, né, que estava machucado e aí dá ali novamente uma topada e volta a machucá-lo, né? Então, a causa mais provável é que são
problemas mal resolvidos que às vezes nós colocamos para baixo do tapete, nós não resolvemos. Então, aquele assunto que não foi explicado, que não foi bem conversado, que ficou mal resolvido, aquele problema com os filhos que foi negligenciado, aqueles ciúmes que não foi tratado, enfim, aqueles problemas, aquela postura egoísta, aquela postura arrogante, aquela falta de atenção. Poderíamos citar aqui inúmeras situações que são vivenciadas em casal e que não todas as vezes são resolvidas. Às vezes são colocados panos quentes, são colocados para baixo do tapete ali e vai ficando aquele problema mal resolvido. E a pandemia, às vezes, trouxe à tona, né, todos esses problemas mal resolvidos e, enfim, muitos não estão suportando lidar com todos de uma vez só, não estão dando conta de lidar com todas essas questões de uma vez só, ainda mais pressionados com vários outros problemas externos, né? Fato que nós precisamos fazer considerações aqui. Algumas pessoas elas estão passando por diversas situações também fora, né, da família, fora da casa. Então, situações como desemprego, situações como a falência, situações até mesmo na questão da saúde pública. Então, são preocupações que são, vamos colocar assim, justificáveis, né? Não são coisas que são que devemos negligenciar. É claro que tudo isso existe, tudo isso está aí. São coisas que vêm para realmente tirar o nosso sossego, para tentar nos fazer ficar ansiosos, medrosos diante de todas essas situações. E isso é, de certa forma, compreensível. No entanto, a vontade de Deus nesse cenário é que a gente retenhamos firme, né, nele a esperança, que nós confiemos nele, que nós não nos deixemos levar por esses sentimentos de preocupações, de medo, de ansiedade, mas que, assim como temos acompanhado, né, algumas semanas já, que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênção, que a paz dele, que excede todo entendimento, ela seja a paz das nossas vidas, a paz do nosso lar, que nós experimentemos de fato essa paz que lança fora todo medo, né? Então, esses motivos, eles não nos devem ser como justificativas, né? Nem mesmo motivos para nos impulsionar a justificar esses problemas conjugais ou familiares, mas que nós possamos nos apegar em Deus para, de fato, caminhar conforme a vontade dele, né? Só que apesar de existir esse ideal bíblico, né? Nós voltamos aqui, esse ideal daquilo que o Senhor tem preparado para nós, o ideal do matrimônio bíblico, nós nos deparamos com a dura realidade de que o egoísmo, né, o nosso ego humano, ele inflama, ele vai contra, às vezes, a palavra do Senhor, vai contra a vontade do Senhor, e é difícil lidar com isso no casamento, né? Não é fácil. Todos nós temos que lutar diariamente contra o nosso ego, contra o nosso eu, buscar fazer a vontade de Deus, buscar ajudar o cônjuge, a esposa ajudar o marido, assim também o marido ajudar a esposa a caminhar, a encontrar um ponto de equilíbrio entre as próprias vontades, a vontade do marido e a vontade de Deus. E não é fácil. Lidar com o ego não tem sido fácil. E isso eu acredito que tem sido uma causa de grande impacto na vida dos casais, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Nós já vínhamos já numa crescente nos divórcios, na procura pelos divórcios no mundo inteiro. Isso já tem sido um número que já tem crescido expressivamente. Então, não é algo novo, né? Talvez só esse salto
de uma maneira veloz nesses últimos 3 meses, que é um pouco espantoso, mas nós já sabemos que esses números já vêm crescendo de um tempo e é algo que a igreja tem que se preocupar, tem que zelar, tem que buscar a vontade de Deus no casamento para nós não cedermos, né, a essa realidade que está afetando tantos casais e tantas famílias, né? E que o Senhor ele possa de fato cuidar de nós, cuidar dos casais, cuidar para que nós possamos caminhar apesar das diferenças, né? De gostos e costumes, de preferências, de personalidade, né? Certa vez eu até comentei uma coisa sobre personalidade, que Cristo une qualquer personalidade. Cristo une qualquer personalidade. E essa é uma grande verdade, porque às vezes é um argumento que nós usamos, né? Ou que muitas pessoas usam para justificar brigas e discussões no casamento e questões mal resolvidas. Ah, não, ela tem a personalidade muito difícil. Ah, não, ela é muito mandona, ela quer tudo do jeito dela. Aí a esposa fala, não, ele é muito teimoso, ele é muito difícil, ele não faz o que eu falo, ele tem uma personalidade muito forte e tudo mais. E são desculpas, né? São justificativas às vezes que as pessoas dão para colocar as suas brigas como totalmente justificáveis, né? Em questão da personalidade do outro. E é verdade que existe muita diferença mesmo de criação, de personalidade, enfim, existe muita diferença. No entanto, Cristo, ele é o mesmo Senhor, né? Tanto da vida do marido quanto da vida da esposa. Então, nesse sentido, a personalidade de Cristo deveria unir essas duas personalidades que são divergentes, né? E eu li um artigo esses dias, inclusive, falando sobre isso, sobre o casamento, né? Muito interessante, que o tema era duas vontades, dois senhores, um só Deus. Duas vontades, dois senhores, um só Deus. E isso sintetizou o meu pensamento, que eu já tinha sobre isso, mas sintetizou de uma maneira muito bem resumida, de uma maneira muito clara, né? Me trouxe uma visão mais abrangente sobre isso, porque de fato, apesar de serem ali vontades, personalidades opostas, diferentes, que às vezes as vontades não batem, que divergem algumas coisas, e isso naturalmente, com o tempo que vai sendo evidenciado, com convivência, com o tempo de conhecer mesmo a pessoa, que vai aparecendo e aflorando cada vez mais essas divergências, quando os dois querem amar a Deus e querem buscar a Deus e glorificá-lo no casamento, glorificá-lo na vida da família, essas duas personalidades difíceis, elas são moldadas pela personalidade de Cristo. Elas são trabalhadas pela personalidade de Cristo, pelo caráter de Cristo, pela vontade de Cristo, e então elas passam ali a não somente tolerar uma outra, mas aprender a apreciar uma outra e viver para a glória de Deus. Então agora não é mais o que eu quero só, o que minha esposa quer só, mas o que importa é o que Deus quer para nós. Então agora as nossas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus para nós. Então assim, com essa pergunta que vem anterior, aí nós podemos prosseguir apreciando a vontade do outro para agradar a Deus no casamento.
E a Bíblia está repleta de textos instrutivos acerca da vontade de Deus, acerca do viver cristão, acerca do que Deus tem para a vida do casal. E nós podemos tomar como exemplo 1 Pedro, no capítulo 3, por exemplo, é um texto direcionado aos casais, direcionado às mulheres, às esposas e aos maridos. Eu vou ler o 1 Pedro 3, verso 3 e 4, depois já vou ir para o verso 7, tentar ser o mais breve possível. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. No verso 7 ele diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então Pedro ele se dirige aqui primeiramente às mulheres e depois aos maridos, né? Claro que é um texto intercambiável, isto é, os ensinamentos, os princípios ali trazidos para as mulheres também são aplicáveis aos homens e vice-versa. Os princípios para os homens também são aplicáveis para as mulheres. Mas as mulheres ele enfatiza sobre a beleza interior. Acredito que seja porque essa seja uma realidade maior para a mulher. A questão da vaidade, da beleza exterior. E que a beleza exterior, ela sim é necessária, que ela sim é importante, né? Todos, obviamente, todos os maridos querem ver suas esposas lindas, maravilhosas, arrumadas. Nós, em nossa igreja, nós não temos como costume, aliás, nós não temos como princípio debater usos e costumes. Claro que o mais importante é a beleza interna, os valores de Cristo expressos no ser cristão, é o discipulado, é o caráter. Tudo isso com muita modéstia, com muito respeito. Isso é muito mais importante do que os acessórios, do que os enfeites externos. Isso é muito mais importante. Os enfeites externos, os acessórios, eles acompanham a tendência, eles acompanham a moda, eles acompanham, enfim. Já os valores internos, eles são insubstituíveis, eles são absolutos, eles são eternos. Por isso que é muito mais importante zelar por esse conteúdo interno do que simplesmente por aquilo que é externo. Claro que, como eu disse, com toda modéstia, com todo respeito. Mas a aplicação desse texto é que se mantenha o equilíbrio, a modéstia, o equilíbrio. Mas que, acima de tudo, essa beleza interna da mulher salte aos olhos do marido. Essa beleza interior. Pedro instrui as mulheres aqui a não ter uma beleza interior descolada da beleza exterior, a não serem duas belezas opostas, a não serem duas coisas diferentes, a não serem contrárias uma à outra, a não serem incoerentes. Não. A beleza interior,
ela precisa saltar aos olhos do marido. É essa a beleza que ganha o marido para Cristo. É essa a beleza que expressa a glória de Deus. É essa a beleza que glorifica a Cristo. A beleza exterior ela é temporal, ela é passageira, ela é transitória. Mas se a cada dia você ganhar seu esposo com a beleza interior, isso, como a palavra diz, será de grande valor no reino. Será de grande valor para Deus. Um valor imensurável. Esse é o ensinamento, o primeiro ensinamento que Pedro traz para as mulheres. Para os homens, aos maridos, sabedoria, maridos, sabedoria. Sejam sábios. Trate a mulher com honra, não desrespeite a mulher. Não trate mal, honre-a. Honre-a. Como eu disse, são princípios intercambiáveis, cabe também às mulheres esse, assim como a beleza interior, claro que cabe aos homens, claro que é princípios também aplicáveis aos homens, mas acredito que aqui Pedro está mais preocupado porque o homem ele tem uma grande dificuldade de tratar a mulher com dignidade, com respeito, tratar bem, honrar a mulher. Nós estamos falando de um país que tem grandes índices de violência do homem contra a mulher. E no mundo não é diferente. E dentro da igreja também acontece. Também acontecem divórcios, também acontecem homens tratando mulheres desrespeitosamente, mal, não honrando, porque deixam de observar a vontade de Deus para suas vidas, passam a olhar apenas para suas próprias vontades. Todos nós temos essa tendência de deixar de buscar a vontade de Deus para nós. Assim como também as mulheres precisam buscar a vontade de Deus, não se preocupar tanto assim com a beleza exterior, mas com a beleza interior, serem mulheres piedosas, mulheres sérias, que valorizam a Deus e que honram seus maridos. O casamento na Bíblia, ele é contra a cultura. Ele não segue as tendências. O enaltecimento da imagem, a idolatria que existe hoje sobre a beleza feminina ou masculina, que em todo tempo precisa ser demonstrada, que em todo tempo precisa ser apreciada, em que todo tempo precisa ser curtida, em que todo tempo precisa ser compartilhada. Dessa beleza, não é essa beleza que mantém o casamento, mas os princípios bíblicos que são naturalmente contra a cultura, ou seja, não é porque se tornou normal o homem ter uma, duas, três mulheres, não valorizar nenhuma, ser um mau caráter com todo mundo. Não é porque é natural isso que a Bíblia se adequou, se adaptou a essa realidade, não. É contra a cultura. A realidade cristã para o casamento é outra, muito mais superior, muito mais nobre, muito mais excelente do que tudo isso. Esse é o ensinamento do Senhor para nós, que vai contra a sociedade, que vai contra a cultura. Infelizmente, hoje o que vemos são mulheres valorizando homens que tratam elas mal,
que não respeitam, que não tratam com dignidade. E às vezes aquele que trata bem, que trata respeitosamente, elas não valorizam, porque não é popular, talvez, porque não é o cara da quebrada, talvez, né? Como os TikTokers da vida. Enfim, não é a forma que Cristo nos instrui a viver. A instrução bíblica para um homem é que ele trate a mulher como vasos frágeis, como objetos frágeis, sabe? Quando você está transportando, você já viu algum transporte de objeto frágil? E na embalagem vem frágil, cuidado, frágil. Já viu? E aí você tem que transportar com todo cuidado, porque qualquer movimentação forte pode quebrar aquilo. Qualquer descuido pode quebrar. Você tem que levar com todo cuidado possível. Vidro, louça, eletrodomésticos, enfim, entre outras, você tem que tomar cuidado, porque é frágil. Inclusive uma dica de presente aqui aos maridos, uma camiseta para as mulheres com a estampa cuidado, frágil, para sempre lembrar o cuidado e o zelo que temos que ter na vida, na trajetória, no casamento, cuidando o homem. Deus deu essa missão ao homem, cuidar da mulher com zelo, pois ela é o vaso mais frágil. Com respeito, com honra, com zelo, para ser um lembrete para a gente, exatamente. Mas para a mulher também, lembra que eu falei que esses ensinamentos são intercambiáveis? Então, vou puxar a sardinha para os homens aqui. Os homens também têm sentimentos. Os homens também choram, os homens também sofrem de amor. Tratem os homens também com respeito, com honra, com dignidade. E certamente serão um casal abençoado. E concluindo, ele diz, Pedro, para que suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, Deus, através de sua santa palavra, ele nos diz que o bem-estar do casal ele é tão importante, mas tão importante, que ele é um requisito para Deus ouvir as nossas orações. Então, levemos isso com seriedade e vamos dar devida importância ao bem-estar do casal. Nesse dia, Dia dos Namorados, que possamos lembrar desses princípios para que possamos refletir acerca de como temos vivido, daquilo que podemos melhorar, daquilo que podemos mudar para abençoar de fato a vida do nosso cônjuge. Amém? Lembre-se, 2 vontades, 2 senhores, um só Deus. Ele é o nosso Deus, Senhor do casamento, Senhor das nossas vidas. Amém? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por cada casal, por cada um que o Senhor abençoou neste momento, em poder compartilhar da tua palavra, Senhor. Pedimos a ti que o Senhor guarde cada coração, que o Senhor ajude, Senhor, nos momentos mais difíceis
que esse casal vai atravessar junto, Pai, a fim de que um possa ser a força do outro e que o Senhor seja a força dos dois, ó Pai. Pois de fato, só o Senhor para nos sustentar. Só na rocha inabalável, Senhor, que és tu, Senhor, que podemos permanecer firmes. Portanto, pedimos a ti, Senhor, nos dê graça, nos dê misericórdia, nos ajude, Senhor, nesse momento tão difícil que temos enfrentado, Senhor, de crise pública, de calamidade pública, de crise política, de crise econômica, de crise na saúde. Que a família seja o baluarte, Senhor, seja o porto seguro, seja o refúgio, Senhor. Que juntos possamos nos unir, Senhor, com a sua ajuda, com a força do Teu Espírito Santo, para permanecer, ó Pai, esperançosos, confiantes, ó Deus, que em Ti nós temos vida, Senhor, que em Ti nós podemos caminhar rumo ao nosso propósito final, que é glorificar ao Teu nome, engrandecer a Ti, viver para a Tua glória, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Abençoe cada um, cada casal que tirou, Senhor, alguns minutos para ouvir essas palavras, ó Senhor. E que o Senhor, pela Tua misericórdia, não por mim, Senhor, não porque eu mereço, não porque eu tenho, Senhor Jesus, algo a oferecer, mas por Tua misericórdia, que possa ser bênção e que possa servir, Senhor, ao propósito pela qual foi lançada, que possa abençoar a vida de cada casal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Um feliz Dia dos Namorados e que em breve nos veremos e glorificaremos junto ao nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Abraço. Eu vou ficar aqui perto de você, pois não há lugar melhor para me esconder. Só que eu posso ouvir seu doce som que ecoa pelo universo e atinge meu coração. Jesus, 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 você veio a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar os caminhos de pureza, os caminhos de beleza. Descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar.